Agora nós vamos para a terceira parte, sobre como identificar uma seita. A primeira, as seitas manipulam, deturpam o conceito da suficiência das Escrituras, de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Retiram algo da pessoa de Cristo, ou a sua divindade, ou o seu poder, ou a sua eternidade. Agora, nós vamos ver que as seitas, elas ensinam que as obras também salvam, a fim de que a pessoa trabalhe, para ganhar a salvação. Por exemplo, o mormonismo, no livro Doutrinas de Salvação, página 91, volume 3, diz assim: o homem tem que fazer o que pode pela sua própria salvação. Então, salvação pelas obras. Daqui a pouco você vai ver por que é um absurdo a salvação pelas obras. Os adventistas, embora eles vão negar isso, eles dizem o seguinte no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, segunda edição de 1956. A profetisa deles, Ellen G. White, diz: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Eles acreditam no seguinte, que se você guarda o sábado, isso importa em salvação eterna. Aí eles dizem assim, não, mas não é a obra do sábado que vai te dar a salvação, ninguém é salvo por guardar o sábado. Tudo bem, então eles acreditam que é salvo pela fé em Cristo. Mas se você deixar de guardar o sábado, aí eles vão dizer o seguinte, não, muita gente vai ser salva sem ter guardado o sábado. Ellen G. White de fato fala isso. Agora tem um problema. O problema não está aí em si. O problema está em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia diz que se alguém deixar de ser adventista e parar de guardar o sábado, como ele já pertenceu à igreja remanescente, aí ele não vai ser salvo. Você percebe? E também ensinam que, no futuro, o Papa, reunido com todas as religiões do mundo, num ecumenismo milagroso, que isso é um absurdo, que nunca vai existir, o Papa vai emitir um decreto dominical, onde ele vai dizer, olha, é para guardar o domingo. E os adventistas dizem que esse é o 666 do Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. É a guarda do domingo. Então, se nós, nessa época, não guardarmos o sábado, que é o selo de Deus, que não que salva, mas que identifica o salvo, então nós perderemos a nossa salvação. Em outras palavras, no final das contas, isso é salvação pelas obras, embora eles não admitam. É salvação pelas obras. Como muitos cristãos também afirmam isso. Olha, eu sou salvo, mas se eu fornicar, eu perco a salvação. Aí eu preciso me arrepender de novo para ganhar a salvação de novo. Essa explicação aí é salvação pelas obras. Por quê? Porque eu já fui salvo. Aí eu perco a salvação e eu preciso fazer o que se eu já tenho fé? Eu preciso fazer uma obra, que é deixar de fornicar. E fazer todas as obras necessárias para que eu deixe de fornicar. Então, isso é salvação pelas obras. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Bom, os Testemunhos de Jeová disseram no nosso Ministério do Reino de dezembro de 1984, página 1. Trabalhamos arduamente com o fim de obter a nossa própria salvação. A Bíblia não ensina em lugar nenhum salvação através do trabalho árduo. Isso é coisa de uma seita do catolicismo chamada Opus Dei, que também ensina, uma seita fundada em 1º de outubro de 1928 por José Maria Escrivá. Ele pregou, e os adeptos da Opus Dei também falam que o trabalho é um meio de salvar. A Igreja Messiânica diz assim, no livro Ensinamentos de Nidai Sama, volume 1, página 8.
A partir do instante, veja, essa igreja messiânica é a igreja de Masaharu Taniguchi, tá? Não tem nada a ver com os messiânicos, judeus messiânicos. A partir do instante em que doamos dinheiro, espontaneamente gratos por todas as bênçãos recebidas, muitas de nossas máculas serão eliminadas. Então eles acreditam na salvação pela eliminação das máculas. E isso vem através do que, segundo eles? Doar dinheiro. Isso aí a Bíblia não ensina em lugar nenhum, né? O catolicismo romano, embora nós não podemos chamá-los de seita, porque a história do catolicismo é outra, né? Mas eles, através da crença nos sacramentos, eles ensinam salvação pelas obras. Eles claramente falam que a salvação é pela fé e pelas obras. Bom, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Bom, a Bíblia é muito clara em Romanos capítulo 11, versículo 6, se é pelas obras, não é pela graça. O que é graça? É um favor imerecido. Efésios capítulo 2, de 8 a 10, diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E tudo isso não vem das obras, né? Isso vem de Deus. Vem pela fé, inclusive, né? Então, não tem como você ensinar na Bíblia salvação pelas obras. Por quê? Porque graça é um favor imerecido de Deus. Se nós ensinamos que as nossas obras salvam, nos tornamos merecedores. Você percebe? Então, em que nós cremos? A fé cristã ensina, através da Bíblia, que, por exemplo, em Efésios capítulo 2, 8 a 10, depois de dizer desse processo de salvação pela graça de Deus por meio da fé, que é um dom de Deus, diz que nós nos tornamos criados para as boas obras. Então, as boas obras que o cristão faz não é para ganhar a salvação, mas é uma consequência de quem é salvo. Aí, muita gente vai falar assim, os que defendem a salvação pelas obras. Ué, mas os espíritas também fazem boas obras e nós não acreditamos que eles vão ser salvos. Não é? É. Esse argumento serve mais para a gente do que para eles, do que para os que defendem salvação pelas obras. Mas veja, embora eles possam fazer obras, as obras que os espíritas, por exemplo, fazem, não são obras consequentes da salvação pela graça por meio da fé. São obras de seres humanos que, por exemplo, tem ateu que faz boas obras, mas não é resultado da ação de Deus na salvação deles. Eles não fazem essas obras, como, por exemplo, alguns que falam que creem na Bíblia, mas nunca se converteram, né? Eles não fazem boas obras, eles não creem na Bíblia porque é a consequência de terem sido salvos. É uma coisa meio que instintiva, é uma crença que passou de pai para filho. Então, ninguém é 100% mal como o diabo. Então, a pessoa faz boas obras. A pessoa ela tem dentro dela uma certa noção de Deus, mesmo sendo ateu. Ele faz algo da vontade de Deus, não porque é salvo. Então, as boas obras praticadas por não salvos é uma coisa, as boas obras praticadas por salvos é outra coisa. Elas são resultado do processo de salvação em Cristo Jesus. Então, ela é transformada, ela é uma nova criatura, agora criada espiritualmente falando para praticar boas obras. Então, quando a Bíblia fala que a fé sem obras está morta, não quer dizer lá em Tiago, capítulo 2, 23 a 26, que as obras salvam, mas quer dizer que elas são o termômetro da nossa fé, como estamos na fé. Porque se nós somos criados para fazer boas obras e não fazemos, então algo está errado, né? Eu costumo dizer assim, se você não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não
tem vida com Deus, vá à farmácia mais próxima e tome vergonha na cara. Tá? Então, nós não acreditamos. O texto de Efésios, capítulo 2, 8 a 10, diz que não vem das obras. Então, está claro. Sejam elas obras da lei, sejam elas quaisquer obras. Eu não posso ser salvo pelas obras, porque senão vira um negócio de merecimento. Né? Então, a Bíblia é muito clara com respeito a isso. Agora, a outra característica das seitas. Elas são exclusivistas. Então, veja, nós já aprendemos que elas deturpam o conceito correto sobre a Bíblia, elas retiram algo da pessoa de Jesus, elas creem na salvação pelas obras. Agora, elas são exclusivistas. O que as seitas fazem é mais ou menos assim. Jesus disse, eu sou o caminho. Ego eimi herodos. Né? Herodos. Eu sou o caminho. João 14, 6. As seitas falam, sim, Jesus é o caminho, mas nós somos o atalho. Né? Aí Jesus fala, eu sou a verdade. Ego eimi realetheia. Muito bem, Jesus é a verdade, mas você só aprende a verdade no nosso grupo. Aí Jesus fala, eu sou a vida, ego eimi re zoe. Ah, sim, Jesus é a vida, mas você só vai ter vida eterna, vida em abundância, se você for membro da nossa igreja. Você percebe? Então as seitas, elas roubam o mérito de Cristo, ou então, no mínimo, dividem os méritos da salvação com Cristo. Entre Cristo e elas. Não, Cristo salva, mas se não passar pela gente, né, aí alguém vai falar assim, mas então, numa macrovisão, o cristianismo é assim, porque se você não for cristão, você não vai ser salvo. O problema é que o cristianismo, ele não salva em si. Essa que é a questão. O cristianismo tem a função de levar você até Cristo. Então, se formos chamar isso de salvação, seria uma salvação subjetiva. Porque a salvação mesmo é em Cristo. Então, nós somos só instrumentos de Deus para pregar o Evangelho e levar as pessoas a Cristo. Mas quem salva é Cristo. Entendeu? Então, olha só que interessante isso. Uma pessoa está buscando uma fé. Aí ele vê um budista, esse budista zombando do cristianismo e fala, acha, Deus se fez homem, veio morrer aqui por nós para nos salvar? Aí essa pessoa ouve isso e acha essa mensagem interessante e vai ler na Bíblia isso. Ou seja, o budista foi usado por Deus para pregar o evangelho inconscientemente, né? Indiretamente, né? Ou diretamente para essa pessoa. Não foi a igreja. Aí ele vai na Bíblia. Essa pessoa vai na Bíblia e se converte. Eu pergunto, o budista salvou a pessoa? Não. Entendeu? É assim também a igreja. Claro que a igreja é corpo de Cristo. O budista não é. Óbvio. Mas a igreja em si não salva. Por quê? Porque ela é corpo, Cristo é o cabeça. Você percebe? Então, aí que nós devemos tomar cuidado. A igreja é Cristo aqui na terra. Mas quem salva é o próprio Cristo usando a igreja para pregar o evangelho. A pessoa então ouve o evangelho, se converte ou é convertida, né? Prefiro dizer assim, ela é convertida e aí então ela é salva. Né? Por quem? Por Cristo. Então, claro, Cristo usa o seu corpo para pregar o evangelho, mas o corpo de Cristo não é só o dedinho. Aí aparece uma seita na história da igreja, à margem da igreja, e dizem, opa, nós somos a única religião verdadeira. Geralmente essas seitas não passam de 200 anos. Não é? Elas caíram de paraquedas na história do cristianismo e falando, olha,
Nós somos a igreja verdadeira. Cristo, quando fundou o cristianismo, ele fundou a gente. A gente ficou muito tempo sem existir, porque a Bíblia fala de uma grande apostasia e começa aquelas bobagens que não tem tamanho. Tá? Então vamos lá, exclusivismo. Né? As testemunhas de Jeová dizem assim, ó, no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, página 190. É somente lógico que haja uma só religião verdadeira. Isto se harmoniza com o fato de que o verdadeiro Deus é um Deus não de desordem, mas de paz. A Bíblia diz que existe uma só fé. Quem então são os que formam o corpo de verdadeiros adoradores hoje? Não hesitamos em dizer que são as testemunhas de Jeová. Então eles dizem que eles são a única religião verdadeira porque eles são a uma só fé. O TJ ele fala assim, como é que pode haver uma só fé com tantas religiões, igrejas pensando diferente? O problema é que os testemunhas de Jeová, até hoje, até finalzinho de 2018, eles já mudaram 346 vezes de ensino, e isso que eu consegui contar. Você imagina? Então, aí que está o problema, né? Esse exclusivismo não se justifica. Por quê? Porque a igreja verdadeira é quem? É a união de todos os salvos em Cristo em todas as eras. Em Efésios 5:25, Jesus fala que Cristo morreu, se entregou por sua igreja. E essa igreja já existia lá. Ela nem nome tinha. Nomes foram criados depois, porque as denominações religiosas foram surgindo. São cristãos que procuram ser uma expressão do corpo de Cristo, sendo o próprio corpo de Cristo, mas sendo uma expressão, se reúnem em torno de interpretações comuns para não haver discórdia. Claro, não, por causa dos nossos pecados, tem havido muitas divisões nesse mundo religioso, mas a igreja continua sendo uma só. A igreja ela é única, una, porque ela é a união de todos os salvos. Então, não pode haver um grupo de cristãos surgirem dizendo que eles são a única verdade, porque seria como se o dedinho falasse para todo o restante do corpo: olha, não precisamos de vocês, porque só nós somos a religião verdadeira. Você percebe? Isso em medicina, quando uma parte do corpo fala para o resto, não preciso de você, chama-se câncer. Tá? E de fato, né, a Bíblia chega a atrelar a heresia, né, a uma gangrena, né, a uma coisa que se espalha, né, a apostasia. Né? Os adventistas do sétimo dia são exclusivistas, sim, senhor. Veja o que eles acreditam. Isso é importante que você saiba. Os adventistas do sétimo dia acreditam que eles são a única igreja remanescente. Então eles acreditam que no tempo da Igreja Católica, eram os católicos a religião verdadeira, apesar dos erros. Eles eram a religião verdadeira conforme a luz que Deus deu para eles. Depois foi a Igreja Protestante. E aí depois, hoje é a Igreja Adventista. Então os adventistas acreditam o seguinte, que há salvos nas outras igrejas. Oficialmente eles acreditam assim. Mas essas outras igrejas são Babilônia Grande, aonde em Apocalipse 18, versículo 4, diz: saí dela, povo meu. Então ali eles entendem que Deus está convidando cristãos convertidos a saírem das igrejas que eles chamam de Babilônia para se tornarem o quê? Adventistas, claro, óbvio. Por isso que eles pregam a mensagem e procuram fazer conversos entre nós. São proselitistas. Então eles acreditam que uma pessoa hoje pode ser salva estando em Babilônia Grande, na religião falsa. É complicado essa interpretação, né? Porque aí eles chamam essas pessoas de a igreja invisível, ou seja, é nós, né? Eles não sabem quem é salvo ou não, mas somos nós em nossas igrejas, igreja invisível. Eles seriam a igreja visível.
Então isso é exclusivismo, tá? Nós não acreditamos nisso, né? Não tem essa história nesse sentido de igreja visível e igreja invisível do jeito que os adventistas pregam. Igreja visível e invisível, para nós é o quê? Igreja visível é a igreja como todo mundo vê. Você vai numa igreja local, você vê pessoas que dizem que são salvas. Agora, igreja invisível é a igreja que só Deus vê. Então, Deus sabe quem é salvo e quem não é. Entendeu? Então, as igrejas denominações é uma coisa. Agora, a igreja corpo de Cristo é uma só. É a união de todos os salvos. Então, a Bíblia não fala nessa história de igreja remanescente e igreja composta por pessoas que estão em religiões falsas. Não é nada disso. Então, a igreja adventista prega que quando o Papa um dia der um decreto dominical, quem não guardar o sábado não vai ser salvo. Quem não acreditar no espírito de profecia de Ellen Goodwhite também não vai ser salvo. Você percebe? Então isso é exclusivismo religioso. Dizer que só eles são a igreja visível e que nós somos parte da igreja de Cristo, mas nesse âmbito invisível, né? Então isso faz parte de um sectarismo, por isso eles se acham a única religião verdadeira. E eles não convidam a gente para pregar lá, mas eles querem pregar entre nós. Por quê? Porque a senhora Ellen Goodwhite, no livro Testemunhos Seletos, página 386, disse o seguinte: temos uma obra a fazer por ministros de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem. Nossos ministros devem buscar se aproximar dos ministros de outras denominações. Em outro livro, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 30, citado na Revista Adventista de dezembro de 2003, página 11, terceira coluna, fala assim: não podemos, isso é Ellen Goodwhite, não podemos entrar agora em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Então, uma pessoa que é adventista vai para outra igreja, eles chamam de apostasia da verdade. Portanto, eles são uma seita. Eu sou batista, por exemplo, né? Eu sou da Igreja Bíblica Castelo Forte. Quero ser adventista? Eu fui para outra denominação religiosa, mas eu estou na mesma igreja de Cristo. Não é a apostasia da verdade. Tá bom? Muito bem. Nós temos aqui o caso da Congregação Cristã no Brasil, que eles não escrevem nada, né? Eles não têm livros, mas eles dizem que quem é da Congregação Cristã no Brasil é porque nasceu na graça. O salvo ali, né? O verdadeiro salvo ali é porque nasceu na graça. Então, agora está surgindo novos líderes na Igreja Congregação Cristã no Brasil, que estão admitindo salvos em outras igrejas, já estão discordando da liderança. Então, eu acredito que em breve a Congregação Cristã no Brasil perderá esse rótulo de seita, tá? E vai acabar abandonando, né, essas crenças mais antigas, como já fizeram com outras. Tá bom? Muito bem.